Os tecidos dos porcos são 95% parecidos com os dos humanos, então não era tão estranho assim imaginar que muitos médicos usassem eles para estudar quando não podiam dissecar corpos humanos. Nessa pegada, os porcos acabavam virando cobaias no lugar das pessoas. E é aí que entra o protagonista da história, Maru, um açougueiro que já estava acostumado com o serviço pesado, lidando com porcos todos os dias. Só que o chefe dele não curtia muito a ideia de que Maru podia acabar superando ele. Um cara bombado, todo metido, que tentava intimidar o Maru com piadinha de macho alfa. Um dia, ele foi até Maru e mandou um: "Você acha mesmo que pode tomar o meu lugar? Com só 5 anos de experiência?" Para se mostrar, o cara ainda meteu o machado na parede, bem atrás do Maru, achando que isso ia assustar. Mas Maru nem piscou, estava pouco se lixando. Na real, ele já estava acostumado com essas palhaçadas do chefe que vivia se exibindo. Então ele só olhou e soltou: "Guarda esse machado aí, senão daqui a pouco nem banco vai ter sobrando." Do outro lado da empresa, Juno, o cara responsável pela parte dos alimentos, comentou que tinha pena de ver tanta carne indo embora. Mas Maru estava focado, cortando a comida, quando Juno veio de novo incomodar. Disse que Maru tinha um baita talento com a faca, ainda mais com tão pouco tempo de empresa. Maru pediu para ele parar de encher, só que Juno, ao invés de sossegar, foi encher o saco da Kim Yang, que estava comendo tudo o que via pela frente. Ela era contadora do lugar e parecia amar o trampo. Juno, todo cheio de graça, disse que se importava muito com Maru e até abraçou o cara. Mas Maru sabia bem que isso era papo furado. Lembrou que o chefe pagava mal, fazia ele ralar sem parar e ainda arrastava o coitado para trabalhar de madrugada porque não queria ir sozinho. E o pior, ele que tinha que lidar com o abate dos animais sozinho. Quando Maru cobrou que queria receber direitinho, Juno perguntou se ele estava mesmo precisando tanto assim de grana. Maru respondeu que sim, óbvio. Foi aí que Juno falou de um trampo que pagava bem. Talvez não mudasse a vida dele para sempre, mas pelo menos ajudaria ele a sair do quartinho no porão onde morava. Curioso, Maru quis saber qual era esse trabalho. Juno lembrou que Maru tinha estudado no Japão e soltou que o serviço era lá. Dias depois, Maru embarcou para Tóquio. O trampo era numa fazenda de gado urbana. O pedido tinha vindo de uma empresa japonesa de carnes que estava com urgência, e assim se passaram 6 meses. Maru não teve um único dia de folga, mesmo assim achava melhor passar por isso na Coreia do que num lugar tão estranho. Quando chegou lá, disseram que a equipe estava com pouca gente. Passaram-se 6 meses e Maru continuava sendo o único funcionário. Um cara com jeitão de yakuza observava tudo enquanto fumava, e Maru, temendo saber japonês, xingava o sujeito em coreano, achando que não ia entender. O problema era que o cara sorria de volta, achando que o coreano estava elogiando, mas algo estava esquisito. A empresa japonesa queria que Maru separasse com muito cuidado as costelas do porco. O resto do corpo era descartado, o que já era bem suspeito. E o pior, as costelas estavam mais pesadas que o normal. Maru desconfiou que a galera da Yakuza estava escondendo alguma parada ali. A superfície dos ossos mostravam que eles tinham sido abertos e depois colados de novo. Maru tentava focar no trabalho e evitar levantar suspeita, mas tudo estava bem estranho. Um dia, ele não aguentou e ligou para o Juno, gritando que não dava mais. Disse que já estava 6 meses fazendo hora extra num lugar onde um Yakuza ficava o tempo todo de olho nele. Juno, como sempre, chamou Maru de pirralho e perguntou por que ele estava reclamando de hora extra agora, sendo que já fazia isso na Coreia. Maru respondeu que o problema não era a hora, mas sim que o lugar era esquisito demais. Juno tentou convencer dizendo que se esforçou muito para levar ele para o Japão porque sabia que ele precisava de grana. Pediu para Maru aguentar só mais um mês e prometeu que depois ele voltaria para casa numa boa. Maru pensou nas dívidas da mãe, na mensalidade da escola da irmã e acabou aceitando, mesmo contrariando. No dia seguinte, voltou para o trampo, ainda desconfiado, mas decidido a aguentar firme por causa da grana. Então, um cara novo apareceu e chamou Maru pelo nome em japonês. Deu um miriscão na bochecha dele e disse que era uma sorte ter um funcionário como ele. Enquanto isso, o outro cara, o que parecia Yakuza, elogiou a habilidade de Maru com as facas. O protagonista notou que ele carregava uma arma na cintura. Tava mais do que claro que ele era da máfia. O segurança avisou que sairia mais cedo porque era aniversário da namorada e disse que o novato ia ficar no lugar dele. Chamou o novato de irmãozinho, mas o cara parecia bem mais velho. O guarda apresentou o Maru pro amigo e falou que ele era da Coreia. O novo funcionário respondeu de boas e disse que já tinha separado as costelas. De repente, o chão começou a tremer. Um terremoto? Toda a casa balançou. Maru se agurou no balcão. O velho guarda disse que era só um terremoto. O novato se agarrou nas costelas como se a vida dele dependesse daquilo, mas escorregou e deixou cair o prato. Um pó branco saiu dos ossos e uma neblina cobriu o lugar. Maru tampou o nariz na hora. O segurança tentou disfarçar dizendo que o pó vinha dos ossos e que não era nada demais, mandando Maru seguir com o serviço.
Maru obedeceu e viu os caras pegarem as costelas rapidinho. O novato perguntou se o açougueiro era mesmo da Coreia e, ao ouvir a confirmação, soltou que ele provavelmente não sabia o que era aquilo: drogas alucinógenas. O guarda logo percebeu a borrada do parceiro e sacou uma arma pra cima de Maru. Tudo rolou tão rápido que o protagonista nem acreditava que ia morrer ali depois de ter ralado tanto por 6 meses. Pensou: sério mesmo? Que é assim que eu vou? Mas ele não aceitou esse destino de jeito nenhum. E do nada, um jato de sangue voou no ar. Maru topou ser açougueiro porque era o único trampo que achou e logo no começo teve que encarar um porco. Mesmo sendo novato, não hesitou nem um segundo, e isso chocou o chefe Juno. A maioria travava na primeira vez e se deixava levar pela emoção, mas Maru era diferente. Continuou naquele ritmo sem remorso, o que fez Juno ter certeza de que tinha achado o cara certo para o serviço. E era esse mesmo instinto que Maru precisava usar para sobreviver. Com um corte rápido e preciso, ele arrancou o braço do guarda com a faca afiada. O grito foi alto, mas Maru olhou para o cara como se fosse só mais um porco. Sabia exatamente onde acertar. Mesmo sabendo que era um ser humano, ele agiu como se fosse parte da rotina do açougueiro. O segurança caiu no chão, e logo em seguida o outro chegou. Pegou Maru e o jogou com tudo contra a parede. Ele não parou por aí. Socou o rosto de Maru várias vezes, gritando que ele havia arruinado tudo, que o guarda iria pedir a namorada em casamento naquele dia. Mas agora, por culpa de Maru, tudo tinha ido pro ralo. O protagonista estava tão detonado pelos socos que sentiu que se ficasse ali mais um pouco ia morrer. Então foi forçado a usar a faca de novo. Só que a lâmina parecia não fazer efeito nenhum naquele brutamonte. Ele ria, dizendo que aquilo era fraco demais e segurava o pescoço de Maru com as 2 mãos, pronto para acabar com ele. Maru começou a perder a consciência. Foi aí que uma lembrança apareceu. Juno tinha ensinado como lidar com porcos casca-grossa, com osso duro e gordura espessa. Disse que era preciso mirar nos pontos certos, fugir do osso e cortar direto na gordura. Era questão de instinto. E no último segundo, Maru iu esse caminho. Acertou bem nas costelas e atravessou para o outro lado. Foi nesse momento que ele entendeu, tinha nascido para ser açougueiro. O brutamonte caiu em cima dele. Maru empurrou o corpo para o lado e ficou paralisado. Olhava o que tinha feito e repetia para si que era legítima defesa, mesmo achando que a polícia jamais acreditaria. Sem entregar, nem pensar. Começou a pensar no que faria se a Yakuza descobrisse. Teve a ideia de apagar todas as provas incendiando o lugar, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, alguém invadiu atirando. Maru correu, desviando dos tiros. O perseguidor o seguiu até o freezer, dizendo que não tinha mais para onde fugir. Era o fim. O açougueiro se calou, se escondendo entre os porcos pendurados. O cara andava devagar até que viu uma bota no chão. Achando que tinha achado Maru, atirou, mas era só uma isca. No mesmo instante, Maru empurrou um monte de porcos em cima do cara, que desequilibrou e caiu. Foi a chance perfeita. O protagonista pegou sua faca e feriu o inimigo no ombro. O bandido riu dizendo que Maru devia ter mirado na garganta. Tentou atirar, mas não conseguiu, seus dedos não mexiam, tudo graças às aulas de Juno. Ele tinha contado que nos porcos, se atirasse no ponto entre a coluna e os membros anteriores, eles perdiam os movimentos, e em humanos era a mesma coisa. Maru ficou confuso com a semelhança, mas agora sabia que Juno tinha razão, e foi assim que eliminou o terceiro bandido. 6 horas depois, o avião pousou na Coreia. Maru respirou fundo, aliviado. Achava que tinha se livrado da Yakuza. Tinha botado fogo no armazém antes de fugir, achando que ninguém nunca descobriria o que aconteceu lá. Quando chegou em casa, achou estranho que as luzes estavam acesas. Imaginou que a minha família ainda estava acordada. Abriu a porta sorrindo, dizendo que, dessa vez, trouxe presentes e dinheiro. Mas a cena foi horrível. A casa estava toda virada, móveis quebrados e nenhum sinal de sua mãe ou da irmã, Naru. Ele chamou pelos 2 nomes, mas ninguém respondeu. Então pisou em algo no chão. Uma costela com aquele mesmo pó branco do Japão. Um sinal claro de que algo estava errado. Nesse instante, uma voz perguntou se ele estava feliz por estar em casa. Maru se virou e viu um grupo de homens estranhos. Congelou na hora. Será que a Yakuza tinha pego sua família? Um deles, de óculos, meteu a mão no bolso do terno. Maru pensou que era uma arma. Mas era um distintivo. O cara se apresentou como Antaok, da Divisão de Crimes Organizados. Pediu para Maru ir com eles. Maru não fazia ideia do que estava rolando, mas torcia muito para que sua família não tivesse feito besteira. Perguntou o que estavam fazendo ali. Disse que não se lembrava de ter feito nada ilegal. O policial levantou a mão e falou que não foram eles que bagunçaram a casa. Foi a mãe de Maru. Ela ficou descontrolada quando eles chegaram. O protagonista não entendeu nada. Só quando a gente falou que a mãe dele estava envolvida com drogas, é que a ficha caiu. Maru cresceu numa casa bem complicada. A família estava na pior e mesmo assim a mãe torrava dinheiro sem pensar. Ele sempre soube que ela era imatura, mas nunca achou que ela fosse capaz de se meter com coisa pesada. Segundo os policiais, a mulher estava completamente fora de si, destruiu a casa toda e agora estava hospitalizada. Maru viu com os próprios olhos como ela tentou agredir os médicos. A polícia já tinha achado provas na cena do crime e agora tudo fazia sentido.
O narcótico estava escondido dentro das costelas de porco, e a galera começou a distribuir dessa forma recentemente. O policial perguntou se ele sabia há quanto tempo a mãe dele consumia essas paradas, mas Maru respondeu que não, e antes do policial sair, ele ainda deu um cartão com as informações e pediu que ela ligasse caso lembrasse de mais alguma coisa. Depois disso, os policiais saíram do hospital. E lá no estacionamento subterrâneo, o policial Lee reclamava porque seu parceiro estava fumando dentro do carro. Ele explicou que não podia abrir a janela porque era proibido fumar naquele tipo de lugar, e já estava perdendo a paciência. Ele gritou que não podia fumar dentro de um carro, mas Tai ganhou a discussão, alegando que o carro era dele. Lee ficou quieto, e Tai mandou investigar aquele tal de garoto chamado Maru. Enquanto isso, no hospital, o protagonista tentava entender o que tinha rolado enquanto ele estava fora. Ele estava certo de que os membros da Yakuza não teriam sido mais rápidos que ele, então não fazia sentido aquele alucinógeno ter chegado na sua mãe em menos de 6 horas. Nesse momento, Maru recebeu uma ligação de seu chefe Juno, que comentou sobre o incêndio na fábrica japonesa e mostrou preocupação. O protagonista respondeu que estava ocupado e ligaria depois, mas Juno retrucou dizendo que sabia muito bem que ele estava de volta à Coreia por causa da mãe, que estava levando um monte de coisa ruim. Ele caiu na gargalhada incontrolavelmente, o que deixou Maru estático. Maru pediu para ele repetir o que tinha acabado de falar, e o chefe perguntou se ele não tinha recebido as costelas que mandou. Maru não respondeu, e então o chefe pensou que ele achava que as costelas tinham vindo da Yakuza. Maru ficou confuso e perguntou se ele tinha feito algo de errado. E o chefe respondeu que não fazia ideia do que Maru estava falando, já que não tinha feito nada de errado. Juno então explicou que Maru era um excelente açougueiro e por isso ele já tinha preparado o terreno para ele há muito tempo. Maru gritou, bravo, pedindo para ele parar de falar besteira. Mas o chefe revelou que ele mesmo tinha enviado os presentes para alguns membros da sua família, inclusive para sua mãe, e que o próximo alvo seria sua irmã mais nova, Naru. Ele só faria isso caso Maru rejeitasse a oferta. Juno ainda falou que a irmã dele poderia usar o talento de açougueiro de Maru para expandir os negócios e até construir um prédio em Gangnam. Depois disso, o chefe disse que já tinha um carro esperando Maru no estacionamento, porque agora o trabalho dele não seria só com os porcos. A ligação foi encerrada e Maru caiu em um vazio mental profundo. A cena mudou para um local desconhecido, onde 2 caras estavam discutindo sobre quem deveria carregar os porcos. O cara de óculos recusava fazer qualquer coisa, mas o homem no caminhão abriu a sacola e mostrou que não estavam carregando só porcos. Ele tirou várias sacolas pretas e explicou que isso era uma ordem direta de Juno. Esse cara com cicatriz no rosto era Bat, o chefe da produção pecuária mundial, e o cara de óculos era Choi. Choi comentou que eles logo teriam que contratar um novo recruta para as tarefas mais pesadas. A discussão continuou e Bat se lembrou de que Choi era seu subordinado desde que entrou na empresa. Ele deveria assumir essa responsabilidade desde que perdeu em um jogo de pedra, papel e tesoura. Bat ainda zombou perguntando se Choi estava com medo dos novos recrutas, e isso fez as veias na testa de Bat saltarem de raiva. A briga continuou até que ambos começaram a se agredir e Bat até ameaçou bater em Choi. Mas apesar da rivalidade, Choi decidiu não reagir, apenas se virou e avisou que voltaria para o carro. A noite caiu rapidamente e Bat estava dormindo tranquilo quando foi acordado por um gato. Ele achou que o animal tinha vindo por causa do cheiro da carne. E depois de brincar com o gato, Bat percebeu que Choi ainda não tinha voltado, o que deixou ele estranhando. Decidiu investigar o motivo do atraso. Quando se aproximou, percebeu que a porta estava entreaberta e entrou no quarto escuro. Nesse exato momento, o gato se assustou e tentou fugir. Bat se assustou ao ver o destramento do local e soltou o animal. Ele encontrou alguém dormindo e pensou que fosse um novo recruta. Perguntou onde estava Choi, mas sem resposta, ele empurrou o homem como pé e, para sua surpresa, descobriu que era Choi. Infelizmente, ele já estava morto, com o líquido vermelho escorrendo da sua boca. Bat riu da situação, dizendo que parecia que Choi tinha recebido a visita dos superiores e não podia se defender dessa vez. Ele achou que Choi merecia esse destino, mas ele não sabia que a mesma pessoa que atacou Choi também tinha ele como alvo. Nesse momento, o protagonista se aproximou com ódio nos olhos e zombou do oponente, dizendo que ele não passava de mais um membro da geração Z. Maru fechou a distância entre eles rapidamente, enquanto Bat ria ao conhecer o suposto novo recruta. No instante seguinte, Maru bloqueou a adaga de Bat usando seu martelo, surpreendendo o protagonista, que não esperava perder a sua arma de caça com um único contra-ataque. Maru interrompeu seus pensamentos e foi atingido com um martelo no rosto. Enquanto isso, o chefe Juno estava fazendo uma festa discreta com seus subordinados. Eles discutiam sobre as últimas notícias, ouvindo que Juno tinha enviado Choi e Bat para procurar o novo recruta. No começo, acharam que era exagero, mas um dos guardas defendeu a ideia, dizendo que o novo recruta parecia diferente. Eles discutiam quem era mais forte e alguns disseram que Ben era mais forte que Choi. Junik se lembrou do dia em que trabalhou com Ben, quando todos viam ele como uma lenda invencível, já que derrotou todos os valentões e membros de gangue de uma cidade. Embora fosse muito forte, Ben obteve um martelo, que foi o que o deixou ainda mais imbatível. Desde então ele passou a ser conhecido como o Touro Imparável.
Durante a luta entre o touro e Maru, o protagonista conseguiu desviar do martelo, embora tenha caído de forma desajeitada no chão. Ficou claro que Bate era fisicamente mais forte que Maru, mas ele também era ágil e habilidoso, o que deixou Maru em desvantagem. Sem tempo para pensar, Maru continuou esquivando dos ataques enquanto Bate ria loucamente, empurrando-o contra a parede. Bate ainda era mais forte, mas Maru não se deixou abater e continuou esquivando dos ataques. Mesmo com sua adaga quebrada, ele conseguiu encontrar um ponto fraco. Ele não ia desistir, mas o Bate foi tão ágil que parou a adaga com os dentes, algo que horrorizou Maru, pois ele nunca tinha enfrentado alguém que parecia invencível. Mas isso não foi suficiente para Maru se render. Ele brandiu sua adaga quebrada novamente, mas só conseguiu causar uma ferida superficial. Bate riu da cara de Maru, dizendo que uma picada de mosquito doeria mais. Então decidiu terminar logo aquele confronto. Mas Maru mostrou que tinha muita habilidade, esquivando do martelo que estava prestes a atingir seu rosto. Bate ficou ainda mais irritado e, usando sua agilidade, deu um chute direto no rosto do açougueiro. Maru caiu no chão, reclamando de dor, e Bate o arrastou pelo pé e o jogou contra a parede. Maru não conseguiu evitar o impacto e ficou imóvel enquanto Bate se preparava para lançar um novo ataque. Mas naquele momento, o louco sentiu uma dor aguda no pulso e logo percebeu que Maru tinha focado nos seus pontos vitais. O protagonista zombou dele nos detingindos, dizendo que ninguém ria das suas piadas ruins, e se sentiu ofendido. Ele sempre se gabava de ser o touro, e isso fazia se sentir forte. Mas a raiva tomou conta e ele gritou que ia acabar com esse novato de uma vez por todas. Enquanto isso, Pong terminava de colocar a foto de Maru à parede, elogiando a aparência do açougueiro e dizendo que ele poderia até ser uma celebridade se quisesse. Os funcionários comentaram que o chefe estava mandando bem na foto, e Juno concordou, perguntando como ele faria para lidar com Bate, já que até aquele momento nenhum funcionário na equipe dele conseguiria derrotá-lo. Os funcionários confirmaram que Bate era o mais forte, mas de repente, a expressão de Juno escureceu, e perguntou onde estava o respeito por Maru. Os homens ficaram sem reação, embora ainda achassem exagero tratar um açougueiro de 23 anos como uma lenda. No entanto, Juno respondeu com firmeza, dizendo que Bate era só um touro, enquanto Maru era o verdadeiro açougueiro. Juno confiava completamente no seu funcionário mais jovem, e tinha bons motivos para isso. Pois naquele momento, enquanto Bak estava caído no chão, sem forças, o protagonista havia atacado os pontos vitais de Bak, o fazendo perder a força e a capacidade de segurar o martelo. Maru olhou para ele com frieza, enquanto Bak acreditava que os golpes tinham sido aleatórios. Mas na verdade, tudo fazia parte de um plano bem elaborado para imobilizar os nervos de Bak. Antes de sair, Maru se referiu ironicamente ao nome de Touro e usou sua adaga como um prego para terminar com ele. Minutos depois, Maru chegou na festa que o chefe havia preparado e foi recebido com um cartaz que o chamava de gerente. Todos pareciam felizes com sua chegada, até que, de repente, Maru tirou 2 pratos da camisa e os jogou no chão. A reação dos funcionários foi imediata, ao verem que os pratos eram as identificações de Choi e Bak. O açougueiro se virou para os homens, chamando-os de porcos, o que fez com que os guardas de Juno sacassem suas adagas prontamente. Maru, sem hesitar, chamou-os de porcos imundos, e os guardas atacaram todos de uma vez. Mas Maru, tranquilo, sacou uma nova adaga e pegou o martelo de Bak, pronto para destruir toda a segurança. Juno, observando a cena enquanto estava sentado, sabia que tinha que fazer algo. Ele tirou algo do bolso e gritou o nome de Maru, incentivando-o a enfrentar todos os guardas. Os funcionários ficaram chocados, pois Juno havia ensinado a Maru a tratar os porcos como humanos, pois mesmo parecendo passivos, eles podiam atacar. Maru usou os ensinamentos contra os guardas e nocauteou-os com um único golpe. Ele fez o mesmo com os outros homens. Alguns guardas ficaram humilhados ao verem o martelo de Bak sendo usado por um simples açougueiro. Maru respirou fundo e decidiu usar o segundo passo de um ensino de Juno, uma técnica para remover todo o líquido vermelho do corpo de um porco, furando sua veia jugular. Embora essa técnica fosse aterrorizante para a maioria das pessoas, Maru não parou e foi para o terceiro passo, uma técnica precisa para remover a pele. Ele aplicou esse método em seus inimigos. Finalmente, Pong interveio e pediu ao açougueiro para parar com os outros passos do ensino. O chão estava uma bagunça, e Maru se surpreendeu ao ver que ainda restavam alguns homens. Os funcionários, agora, entenderam que Maru realmente merecia o cargo de gerente. Maru pensou em eliminar os últimos homens, mas foi interrompido pelo chefe, que disse que era hora de parar. De repente, Maru atacou Juno com o martelo, mas o chefe parou o golpe com uma mão só, dizendo que entendia que o garoto estava confuso, mas precisava aprender a diferenciar pessoas de porcos. Depois dessas palavras, Juno quebrou o martelo de Maru com as próprias mãos, jogou o bolo no chão e perguntou se o protagonista entendia que ele havia eliminado pessoas.
Após esse confronto verbal, Juno ordenou que Maru aproveitasse a festa, mas o protagonista só queria saber onde estava sua irmã. Ele até ameaçou acabar com Juno, mas o chefe não respondeu. Foi então que uma voz feminina interrompeu a tensão na sala e perguntou o que estava acontecendo. Kim, ao ver o bolo no chão, ficou triste, e lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto. Ela perguntou quem havia feito aquilo, e um segurança estava prestes a apontar para o chefe. Mas antes que ele pudesse fazer isso, Juno pisou em seu rosto, colocando a culpa em Maru. De repente, Kim atirou em Maru, que se esquivou, vendo a bala roçar sua cabeça. Ele rapidamente se escondeu na bagunça, tentando pensar no que fazer, mas Kim não lhe deu tempo e encurtou a distância entre eles. Maru percebeu que suas intenções não eram boas e empurrou a arma para derrotá-la, embora tenha sido surpreendido por um chute no queixo. Não esperava que Kim soubesse lutar tão bem, mas ela apenas disse que lhe daria uma lição por destruir seu bolo. Juno gritou para Maru tomar cuidado, pois Kim era a melhor que a Coreia do Norte já havia treinado. Mas o aviso chegou tarde demais. Maru já estava com a arma apontada para o seu rosto. A cena então muda para o passado, quando Kim eliminou um grande grupo de mafiosos e depois comeu sua comida. Juno ficou chocado ao perceber que seu alvo tinha sido eliminado, mas não esperava que fosse uma mulher. Kim perguntou se ele era um soldado do Exército do Sul, e ele, sem saber o que fazer, começou a oferecer-lhe mais comida. Parecia estranho que alguém pudesse comer tão calmamente depois de tanto caos. Então, Juno perguntou por que ela não fazia transmissões de mukbang, já que ela não sabia o que era. Ele mostrou um vídeo no celular e explicou que ela poderia ganhar muito dinheiro fazendo isso. Os olhos de Kim brilharam imediatamente, e Juno aproveitou para convidá-la a trabalhar com ele em troca de toda a comida que ela quisesse. Inicialmente, Kim recusou, dizendo que isso era um suborno, mas acabou aceitando, desde que tivesse comida à vontade. Uma semana depois, Juno soube de uma explosão estranha em Gassen e perguntou se tinha sido Kim. Dada a aparência dela, ficou claro que a chefe não estava nada feliz. Ela foi repreendida por não ter trazido nenhum pirulito intacto, e logo a cena voltou para o presente. Maru conseguiu desviar a arma da mão de Kim, mas estava prestes a ser atingido por um novo tiro. Lutar contra Kim não era nada fácil, enquanto um dos guardas aproveitava a chance para falar com a filha pelo telefone. Mesmo sabendo que deveria estar deitado no chão se contorcendo de dor, o cara parecia feliz por ter um momento tranquilo com a esposa. Jundik estava empolgado, e até pensando em ter outro filho, e os outros guardas o encorajaram a sair. Mas aí, Junos pegou conversando atrás de uma cortina e ficou furioso, porque queria que os funcionários trabalhassem mais. Durante a discussão sobre quem ganharia o confronto entre Kim e Machu, Juno perguntou aos guardas quem eles achavam que sairia vencedor. Eles apostaram em Kim, e o chefe concordou, dizendo que ela tinha habilidades top. Mas Juno também reconhecia que Maru era um açougueiro com talento fora de série. Em um ano, ele aprendeu tudo o que foi ensinado e dominou técnicas que levariam muito mais tempo para um oficial de alto nível. Juno até tentou impedir o avanço do garoto, mas não conseguiu. Ele começou a achar que Maru era o cara certo. Isso fez com que Juno ficasse com algumas dúvidas sobre a vitória de Kim. Foi aí que, quando o protagonista conseguiu tirar a arma da mão de Kim, o chefe gritou todo animado dizendo que o rapaz era incrível e mandou os funcionários elogiarem Maru. Eles obedeceram na hora. Kim então sacou uma adaga escondida na pança. A luta seguiu, mas ninguém era melhor que Maru para manusear uma lâmina. Kim percebeu que Maru estava copiando os movimentos. Ela acreditava que ambos tinham talento, mas sabia que no final das contas, quem tinha agilidade seria o vencedor, e quem chegasse primeiro poderia derrotar o outro. Maru também sabia disso, e estava tentando superar a sua própria curiosidade, mas o resultado foi que Juno se afastou dos funcionários, e de repente, caiu no meio dos dois oponentes. Eles ficaram surpresos quando Juno apontou para si mesmo e mandou Maru se aproximar. Kim perdeu a paciência e perguntou como o chefe poderia escolher um piralho para um cargo tão importante. Juno, sem dar muita bola, apenas entregou a ela um vale-refeição para um restaurante chique. Kim correu atrás do vale, dizendo que voltaria em 1 hora. Claro que ela voltaria e sem dúvida voltaria para se vingar. Enquanto isso, Juno respirou fundo e perguntou como Maru estava. De repente, Maru atacou, exigindo saber onde estava sua irmã. O chefe o empurrou com o machado e respondeu com outra pergunta. Por que tanta curiosidade sobre essas palavras? Aquilo fez o corpo de Maru parar, totalmente paralisado de pena. Nesse momento, uma lembrança do passado invadiu sua mente.
Maru se lembrou de quando tinha 21 anos e recebeu a notícia de que seu pai havia falecido. A partir daí, ele se tornou o novo chefe da família e acabou concordando em trabalhar com Juno para se sustentar. No início, até parecia uma boa opção, porque ele pensava que tinha alguém que o amava como filho. Mas quando viu o que aconteceu com sua mãe, perdeu a paciência e atacou o chefe novamente, exigindo saber por que ele havia feito aquilo. Juno, em vez de se irritar, ficou empolgado com o duelo e aproveitou a situação para ajudar o açougueiro a aprimorar suas técnicas. Para Juno, aquilo era só mais uma chance de treinar seu melhor jogador. Maru o repreendeu por não saber distinguir entre lacunas reais e falsas. O protagonista sabia que não poderia vencer o chefe apenas aproveitando uma abertura, mas ele também não sabia o que fazer. Então começou a se lembrar de lutas anteriores e disse a si mesmo que precisava bolar uma estratégia diferente. Juno interrompeu seus pensamentos, perguntando se achava que em uma luta real teria tempo para pensar. O chefe aproveitou a guarda baixa de Maru e acertou-o diretamente no ponto vital, entre as pernas. Maru gritou de dor e Juno deixou claro que não havia como aquele pirralho vencer. Lamentou que o açougueiro não tivesse aprendido tudo o que lhe foi ensinado. Mesmo com toda a dor, Maru se levantou, determinado a vencê-lo. Mas foi em vão. Os funcionários observavam sem acreditar, sabendo que Juno era um monstro fisicamente e que seria impossível derrotá-lo. Maru continuou atacando, mas Juno apenas sorria enquanto o observava. Disse que em uma luta direta, ele tinha vantagem, pois sua constituição mais forte fazia Maru ter que se esforçar muito mais. Ele sentiu vergonha da situação, mas não desistiu. Juno então sugeriu que lutassem apenas com os punhos, embora Maru não largasse a adaga, como se sua vida dependesse disso. De repente, Juno jogou uma tesa para o lado, e Maru tentou aproveitar a oportunidade para um ataque surpresa. Mas falhou feio e só serviu para o chefe ajustar os sapatos antes de empurrá-lo novamente. O açougueiro recebeu vários golpes seguidos, sem conseguir reagir. Juno estava pronto para contar à família de Maru o motivo de tudo aquilo, mas antes perguntou quanto ele achava que valia todo aquele alucinógeno queimado no Japão. A resposta foi direta: 300 milhões de dólares. Agora, todo aquele dinheiro tinha se perdido, e Maru podia apostar que os caras não estavam nada felizes. O chefe continuou, dizendo que os japoneses estavam vindo atrás dele, com os olhos vermelhos e arregalados. Maru nunca poderia confrontá-los, então Juno fez o papel de amigo leal cobrindo suas costas. Mas ele não hesitou em retaliação ao desastre causado por Maru. O que aconteceu com sua família não foi uma punição, mas sim uma restituição. Os corpos na sala comprovavam a capacidade do chefe de recuperar o dinheiro perdido no fogo. Juno estendeu a mão, esperando um aperto de mão, caso Maru concordasse em trabalhar com ele. Com aquela cifra de 300 milhões, os dois poderiam multiplicar ainda mais o dinheiro. Depois da oferta, Juno falhou, deixando claro que Maru poderia começar a trabalhar assim que se recuperasse completamente. Maru quebrou o silêncio e perguntou por que Juno tinha feito tudo isso. O chefe poderia ter falado com ele antes e resolvido tudo sem chegar a esse ponto. A resposta de Juno, acompanhada de um sorriso arrepiante, foi: fazer assim é mais interessante. Maru caiu na gargalhada, como se estivesse perdendo a cabeça junto com o chefe. Ambos pareciam ter perdido a sanidade. Mas o sorriso de Juno desapareceu quando Maru se levantou. O açougueiro disse que sempre o viu como um mentor, como uma figura paterna, e foi justamente por isso que Juno mexeu com sua família. O chefe achou que seria mais interessante, uma diversão feudal. Isso fez Maru explodir de raiva. Ele deixou claro que Juno não valia nem a metade de um porco, e prometeu que acabaria com ele. Seus olhos intimidadores deixaram claro que ele queria. O chefe, tranquilo, disse para Maru fazer o que quisesse enquanto rasgava suas roupas, deixando seu corpo exposto. Ele ainda provocou, dizendo que não importa o quão bom um açougueiro seja, se ele não tiver confiança para agir, de nada adianta. Enquanto os dois discutiam, Juno escreveu uma carta para sua esposa, se despedindo e revelando onde havia escondido o dinheiro, porque tinha certeza de que não sairia vivo. A luta entre os dois ficou cada vez mais tensa. Juno, com um olhar desapontado, disse que estava triste pelas palavras de Maru, já que ele tinha lhe ensinado tudo e agora o tratava daquela maneira. Mas dessa vez, o protagonista decidiu usar o que aprendeu contra o próprio mestre. Esperou o momento certo, quando Juno tentasse acertá-lo no rosto, para agarrar o cabo do machado e revidar. E de fato Maru conseguiu parar a lâmina bem perto do seu rosto. Juno, achando que nada aconteceria, foi surpreendido quando recebeu um golpe no queixo, fazendo um líquido vermelho cair no chão. Os funcionários estavam incrédulos com o que viram. Até Juno parecia chocado quando seus óculos caíram ao ser atingido pela lâmina de Maru.
O ataque foi bem sucedido, porque o protagonista girou a adaga e ajustou sua posição, tentando de novo. Mesmo sendo chutado, Juno não deixou barato e não permitiria que algo assim acontecesse novamente. No começo, ele achava que Maru estava só brincando quando dizia que queria acabar com ele. Mas ele percebeu que estava falando sério e não teve outra opção a não ser revidar. Mesmo com dor, Maru se levantou, sabia que não havia mais como fugir. Foi então que Ponga apareceu e perguntou se o açougueiro sabia de qual direção o machado de Juno viria. Quando o machado desceu com tudo, Maru conseguiu bloquear com o martelo que ele havia roubado de Bak. O impacto destruiu a lâmina de Juno, mas Maru aproveitou a brecha e acertou o homem como já tinha feito com Bak. Esse ataque fez Juno lembrar de como ele se sentia quando estava enfrentando o touro, a raiva intensificada por aquele martelo. Mas, ao mesmo tempo, Juno ficou tenso, pois percebeu que Maru estava usando os mesmos movimentos que Choi usava. O protagonista estava copiando essas habilidades em um tempo impressionante. Maru até usou os movimentos de Kim, deixando Juno mais surpreso ainda. Ele não acreditava que alguém seria capaz de aprender tantas técnicas diferentes em tão pouco tempo. Pela primeira vez, o guarda sentiu que havia uma chance real de que o chefe perdesse. Mas Juno não aceitaria ser derrotado dessa forma. Com raiva, ele apertou o pescoço de Maru e, com precisão, o atingiu, questionando como ele ousava chamá-lo de porco, quando foi ele quem limpou aquela bagunça no Japão. Maru foi jogado para longe, mas, apesar da dor, se levantou novamente. Juno percebeu que ainda não havia usado todo o seu poder e perguntou se Maru realmente queria continuar. O protagonista manteve a cabeça baixa. Juno não queria forçar mais, mas, agora que o havia ameaçado, não podia deixar barato. Maru se perguntou se aquele seria o seu fim. Ele havia apagado todas as memórias e sentimentos positivos sobre Juno. Ou, pelo menos, pensava que sim. Mas, no fundo, sabia que ainda não tinha perdido a sua vontade de viver. Quando ambos se prepararam para o golpe final, de repente, um tiro foi ouvido. Kim irrompeu na sala gritando para saber o que estava acontecendo. Ela congelou instantaneamente ao ver a cena, e a arma caiu de sua mão. Juno calmamente comentou que sua garota barulhenta finalmente havia chegado e, com um sorriso, deixou cair a chave do escritório no chão, dizendo que todos os contratos estavam lá dentro, no cofre. Kim, sem reação, gaguejou, perguntando o que havia acontecido. Juno calmamente disse para ela pegar metade do dinheiro e a outra parte era para Maru. Depois dessas palavras, o corpo de Juno caiu no chão, eliminado por seu próprio aluno, com uma adaga. Maru Contelas pediu para Kim se apressar se quisesse vingança. A história de Juno foi trágica. Ele havia sido uma criança órfã lutando por comida com outros como ele, vivendo em um tempo onde a lei do mais forte era a regra. Juno então se tornou o rei de um chiqueiro, onde os humanos eram tratados como porcos. Ele caçava para sobreviver, tirando comida de todos, até que um dia foi capturado e jogado em uma gaiola de ferro, sendo constantemente derrotado. Foi nessa prisão que Juno começou a se tornar o que era. Mais tarde foi escolhido como um dos melhores sobreviventes e, ao fugir, retornou às gaulas, mas agora como um líder. Ele passava os dias lutando e sendo um servo. Mas em algum momento ele perdeu a linha entre o humano e o porco. Juno se afastou das pessoas e, em sua loucura, declarou-se o rei dos porcos. Depois, ele se rebelou contra aqueles que o humilhavam, derrubando o homem que o ofendeu e roubando seus óculos. Isso marcou o início de seu império. Anos depois, treinou e criou seus filhos, como Kim e Maru. Ele sentia que tinha criado algo grandioso, mas também se perguntava se algum dia seria visto como humano novamente. Tudo isso mudou quando Juno recebeu uma ligação e decidiu conversar com os japoneses. Mas, quando o presidente exigiu que Maru fosse descartado, Juno se opôs, já que havia feito um acordo com os japoneses. Contudo, o presidente ameaçou Juno dizendo que ele voltaria para o chiqueiro se não obedecesse. Juno ficou furioso, e quando Maru tentou convencer a protagonista a trabalhar com ele, o chefe viu Maru como um porco, o que o fez entrar em fúria. O chefe não suportava ser visto assim por alguém que ele havia criado, e assim tentou eliminar Maru. Porém, no fim, não conseguiu. Maru perguntou se ele ainda o via como humano, e antes de morrer, Juno deu um último conselho. Ser humano, não um porco. Com um corte no peito, Juno morreu, e um homem se aproximou do seu corpo. Era Choi, o gerente geral do grupo de pecuária que desejava eliminar Juno, mas chegou tarde. Ele pegou o olho de Juno como um troféu e ligou para o presidente confirmando a morte, mas avisando que o cofre sobre a responsabilidade de Juno havia desaparecido. Isso ia acabar preocupando muita gente, porque não importa para onde o assassino fuja, ele vai ser encontrado e destruído mais cedo ou mais tarde. O seguro sabia quem era o responsável pela queda de Juno, graças às câmeras de segurança. O rosto de Maru foi capturado junto com o de Kim e os 3 terremotos de Juno depois que o protagonista derrotou o chefe. Kim não acreditava no que estava vendo, não imaginava que Maru fosse forte o suficiente para derrotar Juno.
mas o seu instinto gritou que ele deveria fugir do açougueiro a todo custo. Por isso, Kim levantou as mãos e se lindeu. O protagonista achou que ela só queria ser eliminada mais rápido. Os capangas dela estavam lá, prontos para protegê-la. O homem de óculos avisou que reforços do quartel-general estavam a caminho e que todos seriam eliminados se não escapassem naquele momento. Eles tentaram convencer Maru de que agora eram um time e precisavam se unir. Maru acordou, mas antes perguntou onde estava sua irmã e os valentões. Ele queria saber de Kim, que era responsável pela garota. Kim tentou fingir que não sabia de nada, mas logo lembrou do que aconteceu. Juno pediu para que levasse Naru a um restaurante enquanto estava no comando do protagonista. Kim obedeceu e os dois comeram bem, mas na hora de pagar a conta, teve um erro com o cartão, e Kim deixou Naru lavar a louça enquanto ia buscar outro cartão. Quando ele voltou, o bolo da festa estava no chão, e depois disso começou uma briga com Maru. Foi aí que a história da menina se desenrolou. Algum tempo depois, os 3 gangsters incentivaram Kim a saltar do helicóptero para procurar a irmã de Maru, mas ela estava nervosa. Perguntaram como era possível ela ter entrado para as forças especiais se tinha medo disso. Kim respondeu que não estava pronta, mas com o olhar de Maru, ela sabia que não tinha escolha. Precisava pular. O plano de Maru era resgatar sua irmã e sua mãe o mais rápido possível, mesmo sabendo que o grupo Ward chegaria em breve. No dia seguinte, a cena mudou para uma casa que desabou e o policial Tai foi chamado. A polícia estava investigando o incidente que envolvia a casa de uma senhora idosa. Os vizinhos haviam ouvido barulhos estranhos e o chão estava manchado com um líquido vermelho que logo foi identificado. O oficial Tai perguntou se havia alguma vítima, mas seu acompanhante respondeu que não havia corpo. Eles decidiram voltar ao hospital, onde a mãe de Maru estava internada. No hospital, Maru e seus novos aliados foram informados de que a mãe dele havia sido dada como alta por pessoas vestidas de terno. Quando o protagonista ouviu isso, seu rosto ficou sério. E a situação piorou ainda mais quando Jun-sik recebeu uma ligação de Kim dizendo que Naru havia desaparecido do restaurante, também levada por pessoas de terno. Maru entendeu imediatamente que os seus parentes estavam sendo usados como reféns. Sem pensar 2 vezes, ele fugiu do hospital. Jun-sik tentou detê-lo, avisando-o sobre a sede da segurança mundial, mas naquele momento, alguém entrou no hospital. A cena mudou para o saguão do hospital, onde um homem de tapa-olho apareceu, cumprimentando o oficial Tai e dizendo que sabia o que Kooness tinha feito no passado. Ele foi acusado de interferir na vida de muitas pessoas. Tai respondeu que isso não era algo que um diretor administrativo sênior deveria se preocupar, e perguntou o que ele estava fazendo ali, no hospital, e porque estava com um gangster. Os homens caminharam em direções opostas, mas o gangster aconselhou Tai a cuidar da sua própria vida. De repente, um subordinado correu até Kooness desesperado, avisando que Maru havia retornado ao quarto do hospital. Mas antes que ele pudesse falar mais, Kooness colocou um dedo na boca do homem e quebrou os dentes dele, fazendo-o calar. Ele comentou que o subordinado falava demais, e se continuasse assim, seria ele quem estaria no funeral. Isso não afetou o oficial, que respondeu que garantiria que a doação para o funeral seria feita direitinho. Do lado de fora do hospital, Kim estava furiosa. Ela não esperava que Maru fosse tão rápido, o que sugeria que alguém estava ajudando-o. A cena voltou para o protagonista, que ficou parado até que um homem de terno entrou na sala. Ele parecia simpático e pediu que Maru entrasse no carro. O protagonista suspeitou que ele fosse responsável pelo sequestro de sua mãe e irmã, então, sem pensar, puxou a faca da jaqueta e ameaçou matá-lo. De repente, o homem abaixou a cabeça em sinal de respeito e pediu desculpas pela grosseria. Ele explicou que o presidente estava no carro e que tudo seria esclarecido. Naquele momento, uma mulher de cabelos pretos se apresentou, dizendo que era um prazer conhecer Maru. Ela identificou Shin como presidente do Hotel Charlotte. O protagonista gritou que ela fosse direto ao ponto e exigiu saber onde estava sua família. Nesse instante, os 2 aliados de Maru intervieram, dizendo que estava tudo bem e pediram para o criado de óculos acalmar o açougueiro. O homem se referiu a Maru como gerente e mostrou que sua mãe estava segura. Jun-sik tentou entender por que ele se aliou ao grupo Charlotte. O servo de óculos explicou que o grupo Ward estava se movendo rápido demais e ele não teve escolha a não ser pedir ajuda a Charlotte. Maru questionou se eles realmente eram diferentes do grupo Ward, já que também haviam levado sua família sem permissão. O servo decidiu mostrar as gravações das câmeras de segurança do hospital, onde ficou claro que o grupo Ward invadiu o local à procura dele e sua família. Isso mostrou que se não fosse pela intervenção de Charlotte, eles estariam em grande perigo. Mesmo sabendo que o servo estava certo, Maru hesitou.
Então Shin perguntou novamente ao açougueiro para entrar no carro, prometendo levá-lo até sua família. Ela explicou que o Grupo Charlotte é especializado em produtos farmacêuticos, hotéis, lojas de departamento, petroquímicos e finanças, enquanto o Grupo Ward se concentra em segurança, defesa, comércio, distribuição e construção. Ambos os grupos se vestem como grandes corporações, mas nas sombras travam uma batalha feroz há muito tempo. O homem terminou dizendo que no final foi Juno quem venceu essa guerra com pura força bruta. Com a morte de Juno, Charlotte foi dividida em dois, aqueles que queriam entregar o grupo para o grupo Gold e aqueles que queriam mantê-lo independente. Shin pertencia ao segundo grupo. Ela contou a história para o protagonista com a intenção de ser honesta com ele. No entanto, Maru pediu que ela fosse direta e disse que mesmo depois da morte de Juno, o grupo W ainda tem um poder amasgador, o que torna impossível proteger sua família sozinho. Por isso, Charlotte queria ajudá-lo, usando todo o poder do grupo. De repente, os gangsters começaram a gritar e apontar para fora do carro. O motorista freou bruscamente e um carro branco apareceu no meio do caminho, perdendo o controle. As pessoas dentro do veículo foram jogadas para fora, mas o motorista conseguiu parar o carro ao bater em uma barreira na estrada. Shin ficou com os olhos agrupados, temendo o pior. Mas ao perceber que o protagonista a protegeu durante o impacto, ela se acalmou. Maru a abraçou e perguntou se estava bem. Maru pensou que os caras eram do grupo mundial, mas Shin logo avisou que, na real, provavelmente eles eram do outro lado, do grupo Charlotte. Afinal, o grupo se dividira. Ele então percebeu um líquido vermelho escorrendo pela testa do açougueiro e tentou limpar. Shin revelou que seu irmão, um major chamado Anjo, estava tentando eliminá-la para entregar o grupo Charlotte para o grupo Ward. Com um sorriso suave, ele pediu a Maru que fosse sua espada, prometendo que em troca o grupo Charlotte protegeria sua família. Ele abriu a porta do carro e falou que Maru teria que provar que era capaz de fazer isso, então só aí ele se tornaria sua espada. A cena mudou para os homens alinhados esperando o chefe. Juno caminhava devagar até a porta, onde o líder estava perto do caixão. Todos estavam observando em silêncio. Quando o presidente do grupo mundial, chamado Ne, chegou, perguntou irritado o que tinha acontecido. O incidente com os criminosos foi revelado. Um deles havia escapado, mas encontrou outra pessoa no local. A cena muda para o restaurante, onde Kim estava atrás da irmã de Maru, sabendo que seu amigo não ia deixar a garota em paz. Ao saber que Naru tinha sido sequestrado por alguém desconhecido, a garota preferiu destruir o local, mas foi parada por homens de terno enviados por Ki-jeon. Enquanto isso, em outro lugar, os homens que interceptaram o carro de Maru estavam se preparando para lutar, com varas de erro e punhais. O líder do grupo avisou que Anjo ficaria feliz quando a irmã fosse eliminada. Bango, chefe da área farmacêutica do grupo Charlotte, estava entre eles. Quando chegaram, viram Maru protegendo o carro. Perguntaram se ele era amante de Shin, mas antes que pudessem dizer mais, Maru os eliminou rapidamente. Ele ficou surpreso com a facilidade em que fez isso, e concluiu que estava lidando com pessoas muito mais fortes que criminosos comuns. Em segundos, os homens estavam derrotados, com o Bango tremendo de medo, embora tentasse se defender. Não demorou para ele ter o mesmo destino que os outros. Shin saiu do carro e com passos sutis se aproximou de Maru. Olhou para ele e disse que ele acabara de provar seu valor ao derrotar todos. Agora era a vez dela provar que conseguiria proteger sua família. Um silêncio tomou lugar e Maru perguntou como iriam chegar até a mãe se o carro tinha sido destruído. Shin sorriu e disse que tinha algo preparado. Nesse momento, Maru viu um helicóptero voando sobre eles. Antes que ele pudesse sair, Shin prometeu a ele que mostraria o poder de proteger sua família. O próximo destino de Maru era o funeral da pessoa que ele eliminou. Os membros do grupo Ward decidiram realizar o funeral de Juno num templo, já que ela foi uma figura importante. Os montes participaram, entoando mantras de despedida, enquanto o presidente estava vigiando o corpo de seu velho amigo, Ki-jeon, quando foi chamado por um servo que o avisou sobre o problema lá fora. O problema era Maru, que tinha chegado ao funeral vestindo o terno que Shin lhe deu. De volta ao restaurante, Kim matou rapidamente os membros do grupo Ward e roubou o dinheiro deles. Quando recebeu uma ligação, alguém disse que Maru havia ido para o funeral de Juno, então teriam que segui-lo. Um sorriso apareceu no rosto de Kim ao pensar que finalmente tinham a chance de eliminá-lo, mas foram avisados que seria mais fácil acabar com ele diretamente. A cena retorna para o protagonista que começa a ser cercado pelos membros do grupo de delinquentes do mundo. Eles estavam incrédulos e se perguntando como aquele pirralho havia derrotado o chefe. Eles achavam que ele não tinha nem o físico para isso. Bango, com arrogância, perguntou ao açougueiro como ele se sentia. Maru apenas respondeu que estava ansioso para ver como ela provaria seu valor. De repente, um homem tocou o ombro e perguntou como ele ousava ir ao funeral acompanhado da esposa impura de Charlotte. Esse homem era Mil, que presumiu que tudo fazia parte de um plano desde o início. Alguém então interrompeu, empurrando o homem com força, ignorando-o.
Ele se apresentou como diretor de segurança do grupo Word e exigiu que o tratassem de acordo com a sua posição. Wool e Shield entraram na conversa e pediram para o homem não se divertir sozinho. Maru checou se ainda tinha a adaga no bolso, caso precisasse usá-la. Mas Shin, percebendo sua intenção, tocou sua mão e o impediu. Ela perguntou o que os membros do grupo mundial ganhariam em prejudicar Maru. A resposta deles foi que precisavam defender a honra do chefe Juno, e isso significava tirar o pirralho de cena. Shin questionou se essa honra era justa, considerando que um grupo inteiro atacaria uma única pessoa. Ela lembrou que Maru tinha derrotado a diretora Juno em uma luta mano a mano, e que, quando Juno estava viva, ninguém tinha coragem de enfrentá-lo. Agora, por algum motivo, todos se sentiam corajosos quando estavam em grupo. As palavras de Shin enfureceram alguns homens, que a insultaram, mas ela se manteve firme, declarando que, não importando o que acontecesse, Charlotte não permitiria que ninguém tocasse no seu. Isso significava que, se algo acontecesse com Maru, o grupo Charlotte lutaria. Shin acreditava que isso seria devastador para o grupo mundial, mas ela os desafiou a ver se estavam dispostos a enfrentar as consequências. Para provocá-los ainda mais, ela insultou as mães dos homens, algo que nem Maru esperava. Nesse momento, alguém aplaudiu e chamou a atenção de todos. O presidente da NE entrou em a conversa e disse que Shin falava exatamente como seu pai. Ne olhou atentamente para o rosto de Maru e confirmou que ele era quem tinha eliminado Juno. Maru se sentiu intimidado pelo olhar da mulher, mas ela apenas sorriu e ordenou que os homens do grupo mundial a acompanhassem. Ficaram sozinhos com Shin e Maru perguntou quem era aquela mulher. Shin respondeu que ela era a presidente do Hotel Charlotte e que Ne era a pessoa de que ele deveria ter mais cuidado. Maru ficou em alerta com esse conselho. Então, ambos finalmente entraram na sala funerária, onde a enorme imagem de Juno estava no centro. Maru, embora pudesse lamentar que tudo tivesse acabado dessa maneira, sabia que não havia outra opção depois de tudo que Juno fez com sua família. Ele se lembrou das últimas palavras de Juno sobre ser um humano e não um porco. Ele se curvou em sinal de respeito e se perguntou por que o chefe tinha decidido ser eliminado sem resistência. Juno simplesmente recebeu o golpe sem reagir. Maru não soube responder, mas decidiu seguir o conselho de Juno e descobrir por si mesmo no futuro. Ele tinha certeza de que conseguiria isso se aplicasse todas as habilidades e ensinamentos de seu mentor. A presidente Shin então declarou que a partir daquele momento, Maru seria sua espada. Ele sorriu e saiu do templo com ela. Imediatamente os dois entraram no helicóptero e partiram. Enquanto isso, Maru acendeu um cigarro e, furioso, disse que acabaria com os dois. Uma semana depois, após tudo o que aconteceu, a situação estava completamente fora de controle. No Hotel Charlotte, os funcionários estavam recebendo o presidente com uma recepção nada discreta, e o gerente logo percebeu que o barulho estava insuportável. Os 3 mafiosos aliados ao protagonista estavam tentando abrir o cofre a todo custo, já que, aparentemente, Juno se esqueceu de deixar a chave. Eles estavam decididos a abri-lo, não importando como. Shin pediu ao gerente que ignorasse o barulho, explicando que ele não poderia fazer nada, já que aqueles 3 eram amigos de Maru. O homem acenou, mas logo mencionou outro problema. A mulher que Shin trouxe estava praticamente devorando toda a comida dos clientes. Shin reconheceu que, apesar de ser um fardo, fazia tempo que o hotel não estava tão movimentado. Então decidiu passar por cima do comportamento de Kim. Mais tarde, Shin entrou na sala VIP, onde Maru estava com sua família. Naru, a irmã do protagonista, pediu a Shin que explicasse o motivo deles estarem ali. Maru apenas balançou a cabeça, o que Shin interpretou como um sinal de que ele não queria falar, provavelmente porque sua família estava em perigo por causa dela. Por isso, Shin afirmou que Maru não fez nada de errado, que não deveriam se preocupar tanto. Agradecendo pela ajuda, Maru e sua mãe expressaram gratidão e a mãe pediu ao presidente que cuidasse bem de seu filho. Shin sorriu e prometeu que tudo ficaria bem. De repente, alguém irrompeu na sala dizendo que havia um problema. A princípio, o presidente achou que fosse alguém do grupo de Maru, mas o gerente esclareceu que era Anjo, o vice-presidente que estava no saguão, cercado por belas mulheres. Enquanto isso, na delegacia, o detetive Tai tentava descobrir quem era o responsável pela morte de Juno. Ele observava as fotos dos suspeitos, entre eles Pong, que era considerado traficante de narcóticos. A investigação estava ligada a uma oficina japonesa que parecia ser um centro de distribuição. Recentemente, uma mulher de 50 anos morreu após a casa dela desabar e uma paciente desapareceu sem deixar rastros. O detetive se lembrava do que viu no hospital, onde o grupo mundial estava procurando Maru. Embora não soubesse se o açougueiro era culpado ou vítima, uma coisa era certa: ele esteve no funeral de Juno com uma mulher tailandesa.
O detetive então recebeu uma fotografia de Maru, e a identidade da mulher foi finalmente revelada. A mulher tailandesa paralisou ao descobrir que era a presidente do Hotel Charlotte. De volta ao hotel, Shin tentou manter a calma diante do seu irmão, Anjo, que o provocou dizendo para ele parar de trabalhar tanto e relaxar. Maru perguntou se ele deveria eliminar Anjo, mas Shin respondeu que estava tudo bem. Em seguida, pegou uma garrafa de vinho, derramou no vice-presidente e o insultou. Ela admitia que sempre soubera que seu irmão se uniria ao grupo feudal, mas nunca imaginou que eles passaria por cachorro do grupo mundial. Shin se voltou para Anjo, lembrando que o grupo Charlotte era deles, mas que pai deles ainda estava vivo, e Anjo estava tentando tomar o lugar de presidente. Ele acrescentou que foi por esse tipo de atitude que seu pai o escolheu como sucessor. Anjo, envergonhado, tentou mudar de assunto, mas Shin o interrompeu. Ele começou a forçar as meninas a beberem e, quando o clima ficou mais tenso, jogou a garrafa de vinho nele. Anjo, furioso, gritou que ela estava se comportando como presidente, mas, na realidade, era apenas a sucessora nomeada. Um sorriso perturbador apareceu no rosto de Shin, que revelou que o pai deles agora estava em coma, o que significava que Anjo não herdaria nada até que o homem fosse enterrado. Apesar disso, Anjo não reagiu com violência, mas respondeu calmamente dizendo que ele poderia fazer o que quisesse até esse momento, mas que deveria começar a se preocupar com as costas, porque o ataque poderia vir de qualquer direção. A tensão entre os irmãos foi interrompida por uma risada zombatória. Kon, o cachorro do grupo mundial, chegou e disse que isso era apenas uma discussão entre irmãos. Shin, irritado, chutou Kon para longe, deixando claro que ele estava no território de Charlotte. Kon, empolgado com a provocação, aproximou-se de Shin e ameaçou ensiná-lo a ter boas maneiras. O protagonista então agiu rapidamente, sacando sua adaga e cortando a mão do agressor. Com uma voz fria, ordenou que saísse imediatamente ou o próximo funeral seria o dele. Kon, surpreso pelo corte, pensou que poderia ter sido muito pior, mas achou interessante que o próximo oponente estivesse no mesmo nível. Limpo o sangue, ele se preparou para o duelo. A luta se intensificou quando Kon atacou, usando apenas as mãos. Suas unhas causaram um corte no braço de Maru, que ficou perplexo. Ele não entendeu como o ataque conseguiu perfurar sua defesa, já que acreditava ter bloqueado o golpe. Isso indicava que Kon tinha uma força monstruosa, embora Maru soubesse que não se comparava com Juno. O conflito se espalhou pelo saguão do hotel, enquanto Shin se desculpava diplomaticamente com os hóspedes e garantia que eles seriam compensados pelos danos. A presidente do hotel se concentrou no conflito, temendo que Maru não fosse páreo para o grupo mundial. O combate continuava e Maru demonstrava suas habilidades, desviando da adaga com agilidade. No entanto, Kon parecia ter as mesmas habilidades de Juno, o que deixou Maru surpreso. Mesmo assim, ele continuava lutando, sabendo que tinha um potencial para vencê-lo. Mas Kon empurrou para trás e, aproveitando a chance, acendeu um cigarro e zombando de Maru. Ele disse que Maru não entendia o que Juno viu nele. Enquanto Maru se preparava para finalizar a luta, com uma única técnica imobilizou Kon e com um golpe direto no peito, deixou-o sem ar. Kon se recuperou rapidamente e afirmou que por causa das habilidades que Maru demonstrou, ficou claro que não foi Maru quem eliminou Juno, mas que Juno permitiu que isso acontecesse. Quando Maru ouviu novamente o nome de seu mentor, ele perdeu completamente a paciência. Cego de raiva, se jogou em direção ao rosto de Kon com a adaga na mão. Mas o homem do grupo mundial não perdeu tempo. Ele colocou uma mão no peito de Maru e o jogou para o alto. O protagonista caiu pesadamente no chão, segurando a área machucada. O agressor, com um sorriso sarcástico, comentou que agora entendia por que o chefe gostava tanto de seus alunos. Maru, com os dentes cerrados, respondeu que também já ouviu muito sobre Kon, chamando de miserável caolho. Essas palavras acertaram em cheio o inimigo, que perdeu o controle e desferiu um golpe forte no estômago de Maru. O homem começou a bater em Maru, gritando que ele era o único digno de acabar com o chefe. Mas Maru não cedeu. Ele estava determinado a proteger sua família a qualquer custo. Maru, imobilizado no chão, pensava sobre o quanto tudo tinha saído de controle. Ele começou a se perguntar quantas pessoas como aquele cara existiam, tão fortes, e se ele mesmo conseguiria se proteger. O vice-presidente do grupo Charlotte incentivou Kon a atacar com mais força, determinado a destruir qualquer chance de felicidade do açougueiro. O rosto de Kon estava furioso, quando de repente uma figura apareceu apontando uma arma para a cabeça dele. Ele sorriu, mas Tai, com um sorriso frio, garantiu que dispararia todas as balas necessárias se a cena continuasse. Kon hesitou
e então alegou que estava apenas ensinando algo para o garoto. Anjo, irritado, xingou a polícia por interromper seus planos, mas foi rapidamente contido. Tai comentou que parecia ter envelhecido, afinal, ele havia sido atingido no peito por um pirralho. Kon nem percebeu até que o policial mencionou o ferimento. Quando ele se deu conta, ficou surpreso, pois Maru havia usado exatamente a mesma técnica que ele, como se tivesse copiado logo depois de receber o golpe. Esse pequeno detalhe deixou claro que Maru era interessante e digno de ser aluno do chefe Juno. A polícia algemou Maru e avisou que ele só poderia falar na presença de um advogado. A prisão foi tão repentina que Maru não entendeu nada. Tai explicou que ele estava sendo suspeito de assassinato. Shin, com seu tom determinado, prometeu que faria tudo o que fosse possível para tirá-lo da prisão, não importando até onde tivesse que ir. Maru agradeceu e pediu que ele cuidasse de sua família. Shin zombou, perguntando se Maru ainda se importava com sua família, considerando tudo o que tinha acontecido. Ele acrescentou que Maru ainda tinha um longo caminho pela frente antes de se tornar como Juno. Maru respondeu com firmeza que, não importando quanto tempo levasse, ele destruiria Kon algum dia. O sujeito apenas sorriu, dizendo que esperava ansiosamente para ver isso. Depois disso, os 3 mafiosos que eram aliados de Maru invadiram o escritório de Shin, preocupados com a prisão do protagonista. Shin explicou que a polícia estava ignorando todos os problemas causados pelo vice-presidente Gil e só havia prendido Maru, possivelmente porque o grupo mundial tinha infiltrados na força policial. Os mafiosos não podiam deixar as coisas assim. Kim, no entanto, disse que não via motivo para salvar o açougueiro, já que ela havia perdido o emprego por causa dele e não pensava em levantar um dedo para ajudá-lo. Mas os outros mafiosos pensaram diferente e estavam dispostos a salvá-lo a qualquer custo, pois agora ele era o gerente. Kim, distraída com a comida, acabou percebendo que só estava aproveitando aquela refeição graças ao açougueiro. Então, ela foi até Shin e perguntou se ele estava tratando-a bem apenas por causa de sua ligação com o grupo de Maru. Shin confirmou, e Kim, sem saber disso antes, se levantou decidida a ir embora. Mas os mafiosos tentaram impedi-la e ela respondeu que traria o protagonista com as próprias mãos. Na delegacia, Maru aguardava ansiosamente por Shin. O oficial Tai quebrou o silêncio e perguntou se não era uma coincidência o fato de Maru estar ligado tanto ao caso da costela alucinógena quanto ao assassinato de Juno. Ele também revelou que a polícia encontrou vestígios de líquidos usados por funcionários do Grupo Mundial na casa de Maru e perguntou qual era a relação do protagonista com o grupo. Antes que Maru pudesse responder, Tai explicou que só queria ajudá-lo. Nesse momento, o subcomissário Kiju entrou na sala com um prato de comida, dizendo que Maru estava há horas sem comer e trouxe algo para ele. Kiju sussurrou que o prefeito estava muito chateado com a situação, já que tinham prendido alguém sem provas claras. Tai disse que precisava sair por um momento e deixou Kiju no comando. O subcomissário sorriu amigavelmente para Maru e recomendou que comesse devagar, garantindo que ele não faria mais perguntas. Maru presumiu que Shin já estivesse tomando medidas para ajudá-lo. Enquanto isso, no escritório da presidente Dene, ela estava farta de tudo o que estava acontecendo. Ela comentou friamente que era absurdo que alguém estivesse brigando em público e, além disso, que o vice-presidente do grupo Charlotte estava flertando com mulheres na sua própria empresa, o que claramente diminuía o valor corporativo. Dene então perguntou se ambos queriam ser destruídos por causa do escândalo causado no Hotel Charlotte. Como resultado, a mídia começou a questionar as capacidades de Shin, o que tornaria difícil para ela se mover livremente por um tempo. Dene informou a Anjo que ele teria que assumir o controle do conselho de administração temporariamente e que ele não deveria causar mais problemas. Enquanto isso, Maru estava no departamento de interrogatório. O superintendente empurrou sua cabeça em direção à tigela de sopa, já que Maru se recusava a responder algumas perguntas. O policial estava convencido que Maru tinha uma conexão com o grupo mundial e exigia mais informações. Alguns minutos depois, 3 homens entraram no departamento. O líder do grupo, um homem de cabelo branco, foi informado que todas as câmeras estavam desligadas, garantindo que ninguém soubesse o que estava acontecendo ali. O líder ficou surpreso ao ver que não era Maru sentado à mesa, mas sim Kiju, o comissário adjunto. Ele se perguntou como Maru havia conseguido eliminar um detetive sem demonstrar nenhum medo. O líder sabia que precisava encontrar Maru rapidamente, antes que outros membros do grupo, que ele chamava de moscas, se envolvessem. Eles começaram a procurar o alvo, deixando claro que precisavam trazê-lo a qualquer custo. A cena recua para mostrar o que aconteceu meia hora antes, quando Maru foi surpreendido por Kiju. Inicialmente, Maru pensou que ele fosse um emissário de Shin, mas o superintendente não perdeu tempo e continuou pressionando a cabeça de Maru contra a tigela de sopa. Era óbvio que Kiju fazia parte do grupo mundial e só estava esperando a chegada de mais gente.
Enquanto isso, Kim, tentando fazer o seu nome no grupo Charlotte, chegou até a roubar um uniforme da polícia, tudo isso para continuar comendo de graça por lá. A garota vasculhou as salas de interrogatório e quando chegou na última, acabou se surpreendendo. Ela imaginava que ia humilhar Maru antes de soltá-lo, mas para sua surpresa, ele já tinha se livrado das algemas e estava ocupadíssimo trocando socos com o superintendente. O cara gritou, chamando Maru de idiota por fazer aquilo com um policial, mas Maru, tranquilo, respondeu que o cara não era nada mais do que um membro do grupo mundial. Ele também explicou que seus amigos provavelmente já estavam a caminho, então decidiu bater no superintendente e fazer os novos membros assumirem a culpa, enquanto pedia a Kim para garantir que a polícia acreditasse que o grupo mundial estava por trás disso. Kim, irritada, gritou que tinha viajado até lá para ajudar, mas agora queria que outra pessoa limpasse a bagunça dele. Maru, com a calma de sempre, respondeu que isso não era nada perto de cruzar a fronteira da Coreia do Norte, e ainda prometeu comida ilimitada por 2 meses em troca da sua ajuda. Kim estava prestes a recusar a oferta, mas a ideia de comida grátis no Hotel Charlotte a fez mudar de ideia. Eles finalmente fecharam um acordo e Maru disse que ela poderia ligar para ele quando terminasse o trabalho, pois ele voltaria para Charlotte. Enquanto isso, o líder de cabelo branco deu ordens a seus subordinados para encontrarem Maru, convencido de que ele não poderia ter ido muito longe, já que outros membros do grupo mundial já estavam na sua cola. Kim, aliviada, finalmente suspirou e desceu do telhado onde estava escondida. Ela tinha uma ideia para ajudar o protagonista, mas foi pega de surpresa quando um homem apareceu de repente na sala e chutou a porta com força. O impacto foi tão forte que Kim foi atingida no rosto e, ao ouvi-lo rir, ela perguntou com dor como ele sabia da presença dela. Ele respondeu com sarcasmo, dizendo que não dava para ignorar o cheiro dela que parecia tomar conta do ambiente. Depois, perguntou se ela estava se fantasiando de policial, especialmente treinada para ele. Kim, com nojo, respondeu que ele continuava sendo um porco de sempre. No segundo seguinte, ela puxou uma pistola do bolso e atirou, atingindo o parceiro dele. O policial ouviu o choque e imediatamente gritou para que ele fugisse. Lee obedeceu, mas antes implorou que ela não ficasse na delegacia. Mas Tai, calmo, não se mexeu. De repente, seu telefone tocou, e ao ver quem estava ligando, Maru se apresentou. Tai ficou surpreso, imaginando se o próprio Maru era o responsável pelos tiros. Ele ordenou que o açougueiro ficasse onde estava, mas Maru respondeu que já tinha saído da estação. Por um lado, Tai se sentiu aliviado por saber que Kim já havia começado sua parte do plano, mas ainda estava curioso sobre os motivos de Maru ter fugido. O protagonista, astuto como sempre, explicou que o grupo mundial havia invadido a sala de interrogatório e ele só conseguiu sair vivo graças ao detetive Ki-jun. Isso, segundo Maru, significava que havia um espião dentro da própria polícia. Ele não confiava em Tai, pois poderia ser mais um cão do grupo mundial. Só contaria a verdade quando confiasse plenamente nele novamente. Enquanto isso, Kim começou a atirar no teto para chamar a atenção dos outros policiais, gritando que o grupo mundial havia invadido a delegacia e estava atacando. O líder de cabelo branco pensou por um momento que os tiros eram para ele, mas, curiosamente, não conseguia deixar de se sentir atraído pela garota ao mesmo tempo que queria acabar com ela rapidamente. Os dois começaram a brigar e Kim deu um soco direto na boca do líder, dizendo que ele deveria agradecer. No entanto, o líder não parecia se incomodar e logo encontrou uma abertura na defesa dela, pegando-a pelo pescoço e jogando-a no chão. Quando ela tentou se levantar, ele tentou chutar o rosto dela, mas Kim reagiu a tempo, desviando e virando o corpo. Ela puxou sua adaga e perguntou se realmente achava que poderia derrotá-la com facilidade. Antes que a luta continuasse, alguém apontou uma arma para eles. O líder perguntou, debochado, quem era aquele idiota. Enquanto Lee Jae, o policial, pediu que ambos levantassem as mãos. O criminoso surpreso perguntou por que estavam apontando armas para ele, mas Lee não deu trégua e mandou se renderem. O líder, já cansado da situação, perdeu a paciência e mandou o policial largar a arma, mas Lee, sarcástico, perguntou como um amador se atrevia a dar ordens. Então que o tiro rasgou o ombro do criminoso. Ele se cobriu rapidamente e, furioso, perguntou como usavam fazer aquilo. Surpreso, o líder afirmou que não foi ele quem atirou. O disparo veio de Tai, que se intrometeu e perguntou se o criminoso precisava de mais uma bala para se acalmar. Tai, frustrado, admitiu que nunca imaginou que o grupo mundial causaria um tumulto em uma delegacia tão aberta. Ele então entrou na sala de interrogatório, onde encontrou o corpo de seu parceiro, que parecia ter sido atingido por um objeto contundente. Voltando sua atenção para os dois à sua frente, Tai exigiu saber quem havia feito aquilo com o detetive. Kim levantou as mãos e disse que não tinha nada a ver com aquilo, se defendendo, dizendo que só estava tentando proteger os outros. O criminoso tentou se justificar, dizendo que não tinha feito nada e que o detetive já estava morto quando ele chegou.
Tai não queria ouvir mais desculpas e, com a arma na boca do criminoso, o mandou calar a boca. Ele então chamou Kim para registrar o que acontecera, mas quando ela fez uma saudação com a mão levantada, o policial percebeu tarde demais que ela havia feito o sinal de saudação norte-coreana. Antes que ele pudesse reagir, ela fugiu rapidamente e o policial Lila correu atrás dela, acreditando que se ela fosse mesmo a espiã, poderia libertar o criminoso imediatamente. Tai, mais uma vez, apontou sua arma para o criminoso, lembrando o que já o havia avisado. Enquanto isso, no Hotel Charlotte, os 3 mafiosos continuavam tentando encontrar uma forma de libertar o gerente. Tim então recebeu uma ligação e ficou surpreso com a voz do outro lado da linha. Ele gritou de alegria, perguntando como Maru tinha feito aquilo. Maru, com uma expressão séria, pediu para ligarem para ela, enquanto os 3 mafiosos que o acompanhavam aguardavam ansiosos pela resposta. Ele explicou que tinha saído da delegacia com a ajuda de Kim, mas que ela ficaria um pouco atrasada porque ainda tinha umas pendências para resolver. Ele comentou que a intenção inicial dela era ir direto para o hotel, mas percebeu que estava sendo seguido. Por enquanto não era um grande problema, já que ele ainda estava perto da delegacia e notou apenas 3 ou 4 caras atrás dele. Mas, pensando bem, ele decidiu que não deveria voltar para o Charlotte, porque se os bandidos o seguissem até lá, ia ser um baita perigo. Justo nesse momento, um dos homens do Grupo Mundial sacou uma adaga e partiu para cima de Maru. Mas o protagonista, rápido como sempre, usou uma maçã como escudo e desviou do golpe. Tim, do outro lado, achou melhor mandar reforços, mas Maru recusou. Ele temia que Anju fosse aparecer no hotel e causar mais confusão, então preferiu resolver a situação por conta própria e sem fazer alarde. Com um movimento certeiro, ele deu um golpe de acupuntura no bandido, fazendo-o desmaiar, e logo escondeu o corpo em um beco escuro. Mas como sempre, sentia que a qualquer momento a situação poderia ficar ainda mais tensa. Enquanto passava por uma área movimentada, Tim perguntou o que ele poderia fazer para ajudar. Maru pediu para ela cuidar dos outros criminosos inconscientes, já que outro inimigo estava prestes a cruzar seu caminho. Sem perder tempo, ele o neutralizou com um corte rápido antes que o cara sequer sacasse a arma. Maru então pediu para Tim preparar um carro de fogo o mais rápido possível. Ela concordou na hora e a ligação foi encerrada. Maru percebeu que os inimigos não estavam atacando em grupos, mas indo um por um, provavelmente para ganhar tempo. Ele decidiu que a melhor estratégia seria correr e forçar quem estava escondido a sair de sua posição. A ideia deu certo, pois vários homens começaram a persegui-lo, mas um que estava esperando no beco não teve sorte. Maru desvia do ataque e o derruba. A perseguição continuou, mas não durou muito. Em menos de 1 minuto, os inimigos que entraram nos becos foram derrotados. Maru finalmente apareceu ileso e logo em seguida, um carro parou na sua frente. O motorista o chamou pelo nome e, convencido de que era o carro enviado por Tim, ele entrou sem hesitar. Surpreso com a eficiência do resgate, Maru resolveu ligar para a presidente para avisar que estava a caminho. Mas ela, alarmada, gritou que não era o carro dela. Na verdade, o carro oficial tinha saído do hotel há poucos segundos. Ao ouvir isso, Tim ficou preocupada, e Maru, ainda sem entender o que estava acontecendo, disse que ligaria de novo mais tarde. O motorista então sorriu, e o frio na espinha de Maru foi a confirmação de que ele estava lidando com um membro do Grupo Mundial. Nesse exato momento, o homem apertou o freio com tudo, fazendo o carro girar descontroladamente. Enquanto isso, na delegacia, o policial Tai refletia sobre o papel de Maru em todos os incidentes e ficava mais convencido de que ele representava uma grande ameaça para o Grupo Mundial. Tai começou a conectar os pontos, as câmeras de segurança estavam desligadas e um policial havia sido morto dentro da delegacia. Ele começou a suspeitar que havia um espião infiltrado na polícia. Mas, por falta de provas, teve que liberar Maru. Apesar disso, ele ainda acreditava que o melhor era agir como sempre. A cena volta para Maru, que luta para desatar o cinto de segurança enquanto o motorista acelera. Mesmo com a tentativa de impedir, Maru conseguiu desestabilizar o veículo, fazendo-o bater contra um poste de concreto. Tonto, mas sem perder o foco, Maru conseguiu sair do carro e começou a analisar a situação. Ele sabia que os inimigos não poderiam saber seu destino, mas de alguma forma conseguiram rastrear seus movimentos. Foi então que encontrou o rastreador em seu corpo e percebeu que ele não era o alvo principal, mas sim que a intenção deles era impedir que ele voltasse ao Hotel Charlotte. Agora Tim estava em perigo. Sem perder tempo, Maru ligou para ela e, com um certo receio, perguntou onde ela estava. Tim respondeu que teve que ir ao hospital porque o pai passou mal de repente, e Anju usou isso como desculpa para convocar uma reunião de emergência no conselho. Ela pediu para que Maru enviasse sua localização, pois mandaria outro carro para buscá-lo. Maru então ficou mais atento, sabendo que sua família estava em perigo caso Anju se aliasse ao Grupo Mundial. Enquanto ele tentava se recuperar da situação, teve uma ideia e ligou para Kim. Minutos depois, ele localizou o carro do motorista que falhou em sua missão. O homem e seus comparsas receberam uma surra,
e em meio ao caos, um dos criminosos gritou que o rastreador ainda estava ativo. O líder ficou surpreso, pois achava que Maru já estaria destruído, mas com o celular, o grupo conseguiu rastrear seus movimentos. Maru estava se movendo tão rápido que parecia sobrenatural. A verdade era que Maru havia colocado o rastreador em Kim e forçado-a a saltar paraquedas. No começo, ela recusou por medo de altura, mas sabendo que Tim estava em perigo, ela aceitou e com o equipamento necessário pulou. A liberdade no hotel era mais importante para ela e ela fez o que fosse necessário. Enquanto isso, no hospital, Tim estava visitando seu pai que de repente piorou. Ela estava desconfiada da situação, já que no dia anterior, o médico havia dito que ele estava estável. O médico comentou que o único visitante enquanto ela estava fora foi o vice-presidente, Gino. Nesse momento, Tim percebeu que tudo aquilo fazia parte de uma estratégia de Anju para assumir o controle. Ao ouvir isso, ela decidiu sair do hospital, mas a porta estava trancada. Ela tentou com força, mas o motorista ajudou, e nesse instante uma névoa começou a entrar pela porta. Era gás contundente. O Grupo Mundial já havia eliminado todos os guardas e agora deixava presa lá. No escritório do conselho, Anju relatava aos outros membros que o atraso da presidente era motivo suficiente para removê-la do cargo. Mas os membros do conselho defendiam Tim, já que foi Anju quem convocou a reunião e, portanto, deveria ter esperado. Eles consideraram um atraso incomum, pois ela nunca tinha se atrasado antes. Anju, já irritado, insistiu que a reunião começasse logo, porque ele já estava ali e isso bastava. Não precisava da presença da irmã. Os membros do conselho ficaram em choque e começaram a questioná-lo, perguntando se ele tinha perdido o juízo, já que todo mundo sabia que a verdadeira intenção dele era entregar o Grupo Charlotte para o Grupo Mundial. Anju ficou furioso com a acusação e quase partiu para cima do cara que falou isso, mas se controlou e só deu um sorriso forçado dizendo com sarcasmo que provavelmente o boato de que ele ia entregar o grupo de Charlotte já estava espalhado. Ele admitiu que sim, manipulou algumas situações, mas não gostava da forma como as informações estavam sendo espalhadas. A conversa então mudou de foco, lembrando que Tim tinha ido ao funeral de Juno, e isso fazia todo mundo suspeitar dela também. Anju tentou convencer todo mundo de que ele era a melhor escolha para evitar que o Grupo Charlotte fosse entregue ao Grupo Mundial, mas ninguém caiu na dele. Todo mundo ali apoiava Tim e acusava Anju de querer destruir o Charlotte só porque foi tirado do seu posto. Era Tim quem deveria dar o legado, e Anju tinha que aceitar isso. Irritado por não ter apoio, Anju gritou, pedindo silêncio, e disse que foi ele quem fez o setor farmacêutico de Charlotte crescer, enquanto Tim não fez nada, só trabalhava no hotel e não contribuiu em outras áreas. Mas antes que pudesse continuar se defendendo, a porta foi destruída com um impacto forte. Um criminoso entrou de repente e o impacto fez Anju cair inconsciente no chão. Sui e seus capangas entraram em seguida, procurando por Maru. Eles estavam convencidos de que ele estava ali, mas só encontraram idosos. Sui então mandou um de seus capangas verificar o rastreador de novo, e o cara confirmou que o sinal estava vindo dali mesmo. Antes que Su pudesse dar novas ordens, a mulher se segurava na beirada do prédio, quase caindo. A visão de Anju ainda inconsciente fez Su perceber que havia atingido um aliado. Su lembrou que Dene tinha dado a ele a missão de assumir o controle do conselho, e pediu desculpas pela confusão. Os membros do conselho ficaram chocados e começaram a acusar Anju de ser um traidor. Ele ficou furioso ao ver que Su tinha revelado tudo diante dos mais velhos, mas tentou manter a calma e admitir que tinha cometido um erro. Não perdeu tempo e ordenou que seus capangas capturassem os acionistas. Enquanto isso, no hospital, a névoa tóxica deixou todos desmaiados um por um. Shin, lutando para não desmaiar, percebeu que se fizesse isso não sairia viva. Quando sua visão começou a ficar turva, uma mão apareceu diante dela, oferecendo ajuda. A sensação de que ainda havia esperança fez-se agarrar a essa mão. Depois de receber atendimento, o médico informou que o estado de saúde de seu pai piorou ainda mais. Shin ficou surpresa e começou a refletir sobre o que seu próprio irmão faria para tomar o cargo de presidente. No meio de tanta angústia, o protagonista perguntou se ela realmente iria desistir de tudo, até mesmo do conselho. Shin, tocada pelas palavras de Maru, explicou que mesmo que ela renunciasse ao Grupo Charlotte, nunca pararia de protegê-lo e a sua família. Com essas palavras, Maru acariciou suavemente seu rosto e lembrou-a de como ele havia enfrentado o Grupo Mundial por ela. Ele implorou para que ela não desistisse. Essas palavras a acalmaram e Shin decidiu ir imediatamente ao conselho, mas antes trocou de roupa. Ambos se vestiram com ternos pretos, prontos para o que viesse. Shin, embora suspeitasse que a reunião já tivesse acabado, concordou com Maru de que deveriam se apresentar de qualquer jeito e se preparar para a próxima assembleia de acionistas. Enquanto isso, no conselho, Anju verificava se o principal acionista ainda estava vivo, mas estava claro que ele não estava bem. Ele reclamou sobre como o grupo global usou muito do Suen.
Su, impaciente, perguntou se já tinham encontrado Maru. Os capangas continuavam a busca, e Anjo, preocupado com a culpa recaindo sobre ele, teve uma ideia. Ele então fez uma proposta para Su, sabendo que ele odiava Kon. Anjo sugeriu que se Su ajudasse a derrotar Kon, poderia ser mais fácil para o grupo Charlotte enfrentar essa ameaça. Para isso, Anjo precisava se tornar presidente. Su, aceitando a proposta, apertou a mão de Anjo e perguntou o que precisava fazer. Anjo mandou ele acabar com todos os diretores que estavam ali. Sem hesitar, Su atirou um deles pela janela, enquanto os outros se perguntavam o que estava acontecendo no prédio. Anjo, se encontrando com os diretores que ainda estavam vivos, prometeu não machucá-los enquanto cooperassem. Ele mostrou uma procuração, dando-lhes autoridade total no conselho, dizendo que tudo o que precisavam fazer era apoiar sua causa. No entanto, um dos apoiadores de Shin se recusou a assinar, afirmando que um poder de representação não era algo para ser levado a sério. Anjo, furioso, fez com que esse acionista fosse brutalmente espancado até desmaiar. Os outros diretores, temendo o mesmo destino, começaram a ceder. Um deles, desesperado, se ajoelhou e implorou por sua vida, prometendo fazer o que fosse necessário para se salvar. Mas isso não foi o suficiente para Anjo, que jogou o homem pela janela. Um outro aliado de Shin pegou a procuração e a rasgou, deixando claro que nunca assinaria algo assim, mesmo que sua vida estivesse em jogo. Anjo não se surpreendeu, já que esse homem era o braço direito de seu pai. Mas ele sabia qual era o ponto fraco dele. Se ele morresse, as ações iriam para sua esposa e ela teria o mesmo destino. Kei, sem escolha, acabou cedendo e assinando o poder. Enquanto isso, Su verificava se a localização de Maru ainda estava no mesmo lugar. Ele murmurou para si mesmo que, se tivesse encontrado o açougueiro a tempo, não precisaria de Yuno, mas agora achava que o rastreador estava quebrado. Com a cabeça baixa, Su pensou por alguns segundos até que olhou para cima e viu alguém pendurado no prédio. Ele se perguntou se poderia ser Maru, que soltou as mãos para cair. Mas antes que isso acontecesse, Su conseguiu agarrar seu braço e impedi-lo de cair. A cena então voltou para o conselho, onde Su estava convencido de que finalmente tinha capturado Maru. Anjo, animado, não percebeu que de repente algo estava prestes a acontecer e uma grande surpresa estava prestes a cair sobre ele. Logo depois, Maru entra na sala, e Su, confuso, pergunta se está vendo dois Marus, mas logo percebe que finalmente encontrou seu alvo. Sem perder tempo, o criminoso parte para cima de Maru, que segura firme sua adaga. O protagonista reage rápido, dando um chute certeiro no pescoço de Su, derrubando-o na hora. Anjo, furioso, manda que seus homens eliminem o intruso, e ainda acusa Maru de covardia por atacar de surpresa. Recuperado do golpe, Su percebe a situação e diz que sabia muito bem que a pessoa por trás de tudo isso era Kim, mas que a prioridade era capturar Maru. Su não está acostumado a receber ordens, mas Anjo insiste que, caso Maru tenha chegado até ali, isso significa que tanto sua irmã quanto seu pai já não estão mais vivos. Com um sorriso de deboche, ele afirma que a única coisa que falta agora é eliminar Maru. Foi quando uma voz feminina interrompe. "Você está sendo arrogante demais." Era Shin, que se aproxima de seu irmão e avisa que ele vai continuar vivo enquanto ela estiver por perto. Ela lamenta que a chance de se livrar dos dois donos do grupo Charlotte tenha falhado, mas fica aliviado ao ver que os acionistas estão bem com ela. Eles começam a se preocupar com o estado do pai de Shin, que continua mal. Anjo finge preocupação, mas Shin não tem dúvida de que foi ele mesmo quem inventou matar o pai dela. Ao ver a segunda procuração sobre a mesa, Shin questiona como ele ousou usar o próprio pai para algo tão baixo e sem escrúpulos. Anjo dá uma risada e se autodenomina um tolo, dizendo que as assinaturas que conseguiu são suficientes para derrotar os acionistas e se tornar o próximo presidente. Shin, com um olhar firme, rasga a procuração na frente dele, zombando Anjo por achar que venceria uma disputa com um papel que nem sequer foi registrado legalmente. Anjo, percebendo o erro, entende que agora só resta uma opção: eliminar a presidente. Sem perder tempo, ele manda Su agir. Mas Shin continua calma e seus novos aliados lidam com a situação. Depois que o homem cai no chão, reclamando de dor, ele deixa claro que teve que lidar com os danos causados por Maru na delegacia e também passar um tempão pendurado na janela com as próprias mãos. Ele avisa que todo esse custo será cobrado, e Maru, com um sorriso culpado, responde que vai pagar tudo o que deve, e dá sua última ordem: tirar Shin e os outros do prédio. Enquanto isso, Anjo tenta convencer seus capangas para eliminar Maru. Mas Shin responde firme, dizendo que se ele continuar atrapalhando, vai acabar mordendo os próprios membros. Su então decide bandoado de Anjo, atacando diretamente Shin. Porém, o ataque é bloqueado pela adaga de Maru. A presidente pede que tenha cuidado, pois ela começa a perceber que seria muito humilhante ser derrotada por aquele garoto bem na frente da mulher que ama. Ela decide continuar e lança um novo ataque.
Maru, distraído por um segundo, acaba levando um golpe no pescoço, imediatamente se culpando por esse erro e reconhecendo a força do oponente. A luta segue, e mesmo que Sue seja habilidoso, ele ainda está longe de ser no nível dos chefes Juno e Kei. Depois de trocar vários golpes, felizmente a lâmina de Maru consegue cortar o braço do rival. Sue, surpreso, se enche de raiva e começa a atacar novamente, mas Maru imobiliza seu Ke e o joga no chão. Em seguida, ele quebra o nariz de Sue com uma cabeçada, depois faz vários movimentos rápidos com a adaga, fazendo o criminoso cair ferido. Anjo, vendo o que aconteceu, grita dizendo que se soubesse que o criminoso era tão fraco, teria contratado Kan para fazer o trabalho. Sue cobre o rosto e é lançado no chão. O irmão de Shin, que estava gravemente ferido, parece estar se movendo mesmo após tantos cortes, mas continua parado com uma atitude indiferente. Maru, sem entender, pergunta se ele não sente dor, ao que Sue responde que não. A luta recomeça, e Maru percebe que a situação é ainda mais complicada do que imaginava. É difícil derrotar alguém que não sente dor, então a única opção é mirar nos Depiclemon. Maru se surpreende com o ataque de Sue, mas diz que pensou que o assassino de Juno era habilidoso, mas agora percebe que estava errado. Sue agarra Maru pelo tronco e o joga contra a parede de concreto, com a intenção de acabar com isso rapidamente. Enquanto isso, do lado de fora, o chefe de segurança do Hotel Charlotte está esperando Shin. Ele avisa que já cuidou das pessoas naquele andar e chamou o helicóptero, mas Shin diz que vai esperar por Maru, já que sairão juntos. De volta na sala do conselho, Maru consegue parar o ataque letal com um pedaço de madeira que encontrou no chão. Ele entende que o inimigo ainda é humano, mesmo que não sinta dor, ele não é imbatível. Lembrando-se de como os porcos têm uma camada espessa de gordura, Maru decide que o próximo passo é imobilizar os movimentos de Sue. Ele ataca sua mão, ouvindo claramente o som do osso quebrado. Sue ainda continua atacando, então Maru quebra o tornozelo com a mesma marreta. O criminoso, cada vez mais animado, diz que não pode ser derrotado, mas Maru sabe que está no caminho certo. Com uma nova ideia, ele mira no peito de Sue e executa a técnica Kidyong, enviando o golpe direto para os entreios do inimigo. Ele vê o homem girar no ar e cair no chão, aparentemente derrotado. Maru suspira aliviado, embora saiba que essa técnica também tem um alto custo para o seu corpo. De repente, ele ouve Sue sussurrar e não consegue acreditar que ainda está de pé. O criminoso se levanta com um sorriso assustador e diz que tentará a mesma técnica nele. Antes que possa dar outro passo, ele cospe um líquido vermelho e cai imóvel no chão. A técnica de Maru demora a fazer efeito, mas funciona perfeitamente. Então, Bak entra à sala todo machucado e avisa que Maru precisa sair dali imediatamente. Claro que, ao longo do caminho, ele acabou esbarrando com os inimigos. Agora, ele informa que as forças do Grupo Mundial estão do lado de fora, lá no Hotel Charlotte, em Busen. Tin desce do helicóptero e logo faz uma ligação para Dene. Ela pergunta se ele realmente quer começar uma guerra de palavras, já que o Grupo Mundial está agindo assim porque o presidente está fora. Mas o que aconteceu hoje foi longe demais, atacando a sede do grupo diretamente. Alguns executivos de Charlotte foram eliminados na frente de todo mundo. Não tem dúvidas de que as ordens vieram do Dene. Tin exige que ela se responsabilize por isso. Dene só responde que a limpeza vai começar em breve e que não é só Charlotte que está em perigo. Enquanto isso, Bak tenta sair do prédio do conselho, mas os membros do Grupo Mundial estão esperando para entrar no Hotel Charlotte. O alvo principal? Os parentes de Maru. Lee, o chefe da segurança, comanda o ataque e deixa seus homens entrarem com a missão de eliminar tudo e todos. Eles estão prontos para qualquer coisa, mas logo percebem que ninguém no hotel suspeita deles, o que poderia ser uma emboscada. Ele dá ordens para revistar tudo e os homens invadem todos os cômodos, mas não encontram ninguém. É estranho, porque a base do grupo de Charlotte deveria estar cheia, mas aparentemente pegaram tudo e simplesmente foram embora. Lee, frustrado, começa a reclamar porque ele vai ter que trabalhar ainda mais do que o necessário. Nesse momento, alguém o chama, avisando sobre um novo problema. Todas as portas dos corredores estão fechadas e os elevadores pararam de funcionar. Quando ele percebe o que está acontecendo, entra em pânico. O hotel o havia trancado ali de propósito. E logo depois, uma explosão abala o salão do hotel. Enquanto isso, no prédio do conselho, Bak encontra o corpo de outro membro do Grupo Mundial, que não conseguiu enfrentar Maru na última vez. O homem tem um sorriso no rosto, como se estivesse orgulhoso de ver que seu aluno está melhorando. Ao mesmo tempo, Maru e seu guarda-costas estão prestes a escapar. O guarda-costas comenta que Tin e sua família já foram pro hotel em Busen, e agora são os únicos que ainda não partiram. Maru pergunta por que eles foram para Busen. Bak explica que os inimigos já tomaram Seul, e se eles voltarem para lá estarão em desvantagem. Agora, a única coisa que podem fazer é atravessar a porta.
A cena muda para o Hotel Charlotte em Busan. Tim pergunta como está a situação em Seul e alguém lhe informa que a bomba já foi ativada e que o grupo mundial será culpado por aquilo. O segurança também comenta que Doran disse que os japoneses estão chegando. Pode demorar um pouco, mas Tim diz que a situação é grave e espera que em algum momento as coisas melhorem. De repente, uma garota pula em seus braços e Tim fica surpreso ao ver Naru. Ela pergunta o que ele acha do hotel em Gusen. Naru, toda empolgada, diz que é ótimo poder ver o oceano e que as comodidades são muito boas. Ela está ansiosa para aproveitar o lugar com o irmão, mas logo percebe que Tim não está com o presidente e pergunta para onde ele foi. Tim responde que precisava resolver alguns assuntos, mas que logo todos se encontrarão. A cena então retrocede um pouco, para quando Tim soube que o destino seria o Hotel Charlotte em Busan, e não Seul. Ele explicou que precisavam se reagrupar lá e preparar a defesa. Tim não falou nada, apenas vestiu seu traje de paraquedas e abriu a porta do helicóptero. Tim tentou detê-lo, mas foi em vão. Os membros do Grupo Mundial, por outro lado, já voltaram ao prédio do Conselho. Eles estão sendo resgatados com Anju, que é considerado um problema para o grupo. Por outro lado, os bandidos carregam Sue. O vice-presidente tenta convencer o chefe de que ele ainda é importante e mostra a localização de Maru no celular. Eles ficam surpresos, porque o alvo se está movendo a uma velocidade muito superior à humana. Ao mesmo tempo, no Hotel Charlotte, os bombeiros tentam controlar o incêndio. Os vizinhos dizem ter ouvido um grito, seguido de uma explosão, e acreditam que não há sobreviventes. Surpreendentemente, Lee sai ileso do local. O bombeiro sugere que ele vá para o hospital, mas ele empurra. De repente, seu telefone toca. É uma ligação de Con Lee, e ele finge um sorriso enquanto fala com seu superior. Diz a ele que o local era uma armadilha e que houve uma explosão logo após a entrada. Con interrompe e dá a ele uma nova ordem. Ele deve ir até lá com os reforços, porque já sabem a localização de Maru. Lee, enfurecido, recebe a nova missão, lembrando que há poucos minutos ele quase foi eliminado e agora é mandado para outra missão, sem considerar sua condição. A cena muda para meia hora depois, quando Kim tem que entrar no apartamento de suas amigas em Seul, mas é imediatamente descoberta por elas. Elas acham que ela veio porque sabia que o cardápio de hoje seria ramen, e as convidam para o banquete. Elas estão felizes em vê-la, já que faz tempo que não a viam. Kim também está feliz em reencontrá-las, mas antes de comer, precisa tomar um banho. Ela vai fazer isso explicando que esteve sumida por um tempo. Suas amigas acham graça, já que ela costuma sumir por meses. Kim corre para tomar um banho rápido, depois veste roupas limpas e fica animada para a refeição. No entanto, quando retorna, a cena que encontra é horrível. Todas as suas amigas foram eliminadas na sala roxa. Lee olha para ela com desdém e diz que ela não se parece com Maru. Talvez tenham se enganado de lugar, mas não importa. Ele não se importa e tenta justificar que não foi ele que fez aquilo. Ele explicou que chegou depois que todos estavam no chão e que era trabalho dos homens. Ele veio sozinho para recolher os restos para Maru e espera que Kim entenda. Ela então fica paralisada, com 4 armas apontadas para a cabeça. Ela olha para cima e diz a Lee que ele é lixo. Ele insiste que não fez nada, apenas seguiu ordem de Con Lee. O objetivo era Maru, e ele nem esperava encontrá-la ali, mas sugere que eles resolvam isso sem ressentimentos. Mas a Zhang, já cansada, rapidamente pega uma arma escondida e elimina os 2 homens que a cercavam. Ela termina com os outros 2, deixando Lee apenas assistindo. Ela passa por ele friamente, pega a comida que sua família havia preparado e come em silêncio, diante da cena de horror. A comida acaba rápido, e só sobra um cigarro no fundo da panela. Ela tremia de medo e perguntou se estava gostoso. Kim, com a arma recarregada, apontando para ele, lágrimas escorrendo pelo rosto, respondeu que nunca tinha provado algo tão delicioso quanto aquele ramen. Nesse momento, as lembranças do passado invadiram sua mente. Lembra de um dia que foi perseguida por um grupo rival, conseguiu escapar, mas estava gravemente ferida. Quando caiu no chão na chuva, sua consciência ia se apagando lentamente. 20 horas depois, ela acordou em um lugar desconhecido, rodeada por pessoas que nunca tinha visto, todas olhando para ela com preocupação. Principalmente por causa da posição estranha em que o cara estava dormindo, ele teve a ideia de comer ramen sozinho. Foi aí que de repente Kim acordou e, sem nem pensar muito, devorou uma panela cheia da comida que mais gostava. Os dias foram passando e ele acabou se acostumando com aqueles estranhos que nunca fizeram questão de perguntar sobre o que ele fazia da vida ou porque tinha caído na chuva. Kim, por outro lado, foi acolhida como se fosse parte da família. Pela primeira vez, ela sentiu que tinha um lar, mas infelizmente essa sensação durou pouco. Agora tudo estava desmoronando. Kim, já bem nervosa, atirou em Lee, mas ele desviou do tiro e logo deu um ponço na cara de Kim, insistindo que não tinha nada a ver com a bagunça toda.
Kim, sem perder tempo, foi logo respondendo com um chute na cabeça dele, e em seguida acertou o nariz do próprio Lee com o joelho. Kim percebeu que tinha exagerado um pouco, e agora não tinha mais jeito, estava no meio dessa confusão. Então, ele pegou sua espada e cortou o cano da arma de Kim. Com um olhar sério, avisou que ia machucar ela caso não parasse logo. Ele conferiu o relógio, faltavam só 10 segundos para meia-noite. Ele precisava terminar aquilo rápido. Então, correu atrás de uma pista, confirmando que estava no caminho certo. Enquanto isso, Anju dava notícias e disse que a irmã dele tinha ido para Busansen. O vice-presidente se irritou, porque este lugar era um verdadeiro pesadelo de se invadir. Estava cercado por montanhas e era basicamente uma fortaleza. Ele viu isso como uma vantagem, porque agora que ela estava lá, não teria como ela sair. Então, ele começou a mobilizar vários homens para um novo ataque. Kim e Lee continuavam trocando socos e golpes rápidos. Era uma luta de resistência, mas no fim, Kim conseguiu se aproximar perigosamente de Kim. Quando o relógio finalmente marcou a meia-noite, ele tentou recuperar o fôlego, mas o homem sabia que não podia deixar Kim escapar. Mas antes que ele pudesse fazer mais alguma coisa, Kim foi ágil, quebrou a janela com o corpo e antes de fugir, olhou para Lee e disse que ainda se veriam no futuro. Logo depois, atirou em um cano de gás atrás de Lee, o que causou uma enorme explosão no apartamento. Kon, que estava estacionando o carro, viu o fogo à distância e imediatamente pensou que fosse algo relacionado a Lee. Mas ele achou estranho, já que o homem não costumava usar métodos tão bagunçados. Enquanto isso, vizinhos começaram a se reunir para ver o que estava acontecendo, e, no meio da confusão, Kono viu uma figura que parecia familiar. Imediatamente, ele mandou seus homens irem atrás dela. Kim, por sua vez, corria pelas ruas até encontrar uma veterinária aberta, onde entrou rápido, deixando todos surpresos. Sem falar nada, ela pediu que os funcionários ficassem quietos. 5 minutos depois, Kono chegou ao local seguindo um rastro de um líquido vermelho deixado no chão, que o levou diretamente até a loja. Quando entrou, perguntou direto ao veterinário se uma mulher ferida tinha passado por ali. O veterinário confirmou que ela só pediu um curativo e saiu. Isso fez Kono ficar mais desconfiado, porque ele estava observando a entrada e não viu Kim sair. Então, lembrou do carro azul que tinha visto antes e, frustrado, gritou para seus homens se apressarem. E aí, finalmente a verdade foi revelada. Kim tinha sido resgatada por Maru e Bea. Maru, por sua vez, estava pensando que Kim ainda estava em Busansen com Shin, sem imaginar que ela estava tão perto e em grande perigo.